Olá, sejam muito bem-vindos ao 22º episódio do Destravando a Coluna. Meu nome é Guilherme Costa, sou ortopedista especialista em coluna e meu objetivo nesse canal é destravar as suas dúvidas na coluna, respondendo as perguntas através do WhatsApp DDD número 11 94938 8470. As perguntas vocês podem enviar via WhatsApp, o número que eu passei, ou no Instagram, @drguilherme_costa, enviando as dúvidas, informando seu nome e o local de onde está falando. Sem mais delongas, vamos à primeira dúvida de hoje. Fiz uma cirurgia faz 2 semanas e tenho uma dúvida. É normal ficar sangrando pelo corte após uma cirurgia por todo esse tempo? Meu médico disse que sim, mas eu fico com receio. Laura Passos, de São Paulo. Laura, vamos lá. De fato, o tempo de sangramento com 2 semanas ele é considerado normal, tá? Principalmente depende muito do tipo de cirurgia que você faz. Então, basicamente pensando em cirurgias hoje mais comuns, que são cirurgias para tratamento de problemas degenerativos, por exemplo, cirurgias na coluna cervical, na coluna lombar. Muitas vezes você vai ter ali uma formação de um hematoma profundo dessa parte da cirurgia, e esse hematoma, com o passar do tempo, ele vai sendo reabsorvido pelo nosso próprio corpo. Só que, eventualmente, se você ainda tem uma formação de hematoma um pouco maior, você vai ter um extravasamento por essa parte onde você tem o corte. E é justamente uma situação de que você tem que deixar esse sangramento realmente sair. Pois quanto mais a gente tem um acúmulo de sangue, esse hematoma interno, isso aumenta a pressão naquela região. E, de forma geral, isso aumenta as dores também daquela parte. Então, o sangramento nada mais é do que uma tentativa de expulsar aquilo que está em excesso dentro do corpo. Então, é normal de fato, principalmente quando a gente começa a contrair mais a musculatura, conforme você progride a parte da reabilitação, você eventualmente passa um período com uma redução desse sangramento, volta a forçar um pouco mais na reabilitação e volta a sangrar um pouco mais. Isso é uma situação dentro da normalidade. O que a gente fala aqui de fato é um problema quando você tem um hematoma muito volumoso, aí em si você realmente pode ter um quadro de dor e muitas vezes ser necessário uma reabordagem cirúrgica para limpar, remover esse hematoma, só que a gente fala aqui de fato resquícios de sangue, essa formação de hematoma são situações dentro da normalidade, isso pode acontecer, basicamente você vai ter que ter o cuidado e orientação que o seu médico deve ter te passado para troca de curativos, para higiene adequada, para reduzir o risco de infecção, mas enquanto o corte não estiver totalmente fechado, você ainda tiver meios ali de pertuito de passagem, pode ficar vazando um pouquinho de sangue e isso é considerado dentro da normalidade, não é nada preocupante. Se porventura você está com esse receio, é importante que você tenha um acompanhamento com o seu médico, enviando fotos, imagens ou realmente consultas mais regulares para que você tenha essa orientação, para que ele te tranquilize e que ele te oriente de fato, se isso está dentro da normalidade ou se algo está fugindo da regra. Mas via de regra, para uma pergunta bem simples, é normal sangrar até 2 semanas da cirurgia? É normal ainda ter esse sangramento pelo corte, tá certo? Espero ter te tranquilizado e te orientado nessa parte. Próxima pergunta. Olá, doutor. Meu nome é Giovana. O que é potencial evocado? O convênio negou esse potencial e meu médico se recusou a fazer a cirurgia na minha cervical. Giovana, o potencial evocado é um arsenal aí que nós temos aí para algum tempo já disponível, tá? São algumas equipes de neurologistas e de fisiatras que são especialistas em neurofisiologia e que eles fazem a monitorização da função dos nervos durante as cirurgias de coluna. E qual é o objetivo desse potencial evocado? Basicamente é você ter o controle da função dos nervos em tempo real durante a cirurgia. Basicamente você pensa que são situações onde você vai envolver a retirada de hérnias de disco, a descompressão da medula, eventualmente por uma estenose, passagens de parafusos para estabilização da coluna em casos de processos degenerativos, ou passagem de parafusos para correção de deformidade em casos de escoliose. E várias dessas cirurgias você tem essa parte do uso adicional do potencial evocado para garantir uma medida de segurança na cirurgia, uma medida de segurança adicional ao paciente, assim como para a gente do ponto de vista médico também, pois situações de compressão, muitas vezes o paciente já tem alguma lesão neurológica ou alguma queixa antes da cirurgia e você consegue avaliar a resposta, a melhora dessa questão durante a cirurgia em tempo real. O que é importante dizer? Hoje, via de regra, toda cirurgia cervical, devido ao risco que você fala, imagine uma lesão na cervical, qual seria a perda, todo o dano que você poderia causar. Apesar de saber que hoje todas as técnicas cirúrgicas elas são extremamente seguras, o uso adicional do potencial garante uma medida adicional de segurança. Pois muitas vezes você não quer mexer na parte da medula na cirurgia, você está mexendo somente na estrutura do disco, das articulações, mas você ter esse arsenal adicional de segurança é fundamental. Então, cirurgias de fato na coluna cervical hoje, via de regra, na minha experiência,
todas elas eu opero também com o uso do potencial evocado, e quando o convênio nega essa parte, de fato, não tem como dar essa sequência nesse procedimento por medidas de segurança. Situações como cirurgias para deformidades, escolioses, seja elas degenerativas em pacientes mais velhos ou escolioses idiopáticas em adolescentes, também sempre é necessária a utilização do potencial evocado para a segurança, e cirurgias da lombar, que vão envolver ali a artrodese, a estabilização, descompressão, muitas vezes também é necessário essa parte do potencial evocado para você aumentar a margem de segurança. Então, de fato, a conduta que o seu médico adotou, ela é de fato a melhor, mais segura em si. Hoje, alguns convênios, eles infelizmente proíbem ou eles não autorizam esse uso, é uma coisa absurda, porque de fato, se você solicita, usa, coloca aquilo como uma situação necessária para o bom andamento da cirurgia e para a segurança, de forma nenhuma, como ele deveria negar isso como medida de uma coisa dispensável, um material adicional que é desnecessário para a cirurgia. Então, de forma geral, o importante nesses pontos é você realmente questionar para você conseguir ter a liberação dessa parte do potencial para garantir que a sua cirurgia seja aí, de fato realizada com a maior segurança, tá certo? Vamos para a última pergunta de hoje. Com quanto tempo após uma cirurgia para artrodese lombar é recomendado iniciar fisioterapia? Meu nome é Ronaldo de Santos. Ronaldo, via de regra, a fisioterapia vão ter vários protocolos. Tem profissionais aí que às vezes vão segurar um pouco mais, tá? Vão deixar o paciente um pouco mais de repouso no período inicial. Eu, via de regra, dou um estímulo já bem precoce para a fisioterapia. Então, hoje, de forma geral, independente da cirurgia que você faça, no mesmo dia ou no mais tardar, no dia seguinte, para cirurgias um pouco mais extensas, a gente já coloca o paciente sentado, em pé e já inicia o treino de marcha. Então, eu falo que a fisioterapia para o paciente, ela inicia no momento que ele chega no quarto após a cirurgia. Quanto mais rápido a gente inicia uma reabilitação de fisioterapia no pós-operatório, melhor é a recuperação. Porque basicamente, imagina que você fez um corte ali na parte da pele, da musculatura, quanto menos você movimenta aquela região, mais a cicatrização vai acontecendo e vai havendo um encurtamento, tanto da pele quanto da musculatura. Uma vez que essa cicatrização acontece, esse encurtamento aconteceu, para você de fato ganhar esse alongamento, ou seja, quebrar essa fibrose, essa cicatrização, é muito mais difícil e trabalhoso e, obviamente, doloroso no pós-operatório também. Por isso que mesmo que a gente tenha ali as dores iniciais da cirurgia, quanto mais precoce nós iniciamos a reabilitação, melhores serão os resultados no longo prazo. Então, basicamente, eu vou te dar só uma orientação para a gente comparar. Cirurgias menos invasivas são cirurgias por vídeo, cirurgias grande porte são cirurgias para correção de deformidade, como escoliose. Basicamente, uma cirurgia por vídeo. Imagina que a gente opere essa cirurgia no primeiro horário da manhã, às 6 às 7 da manhã. Basicamente, uma cirurgia que a gente vai demorar ali uma faixa de 1 hora e meia de cirurgia. Normalmente, esse paciente acabou a cirurgia por volta de 10 da manhã, meio-dia ele já está sendo levantado da cama, colocado para andar, para iniciar uma reabilitação bastante precoce, e no mesmo dia, no final da tarde, ele já está recebendo alta para casa. Então é de fato uma cirurgia com uma reabilitação precoce e fisioterapia de imediato, tanto que eu já oriento o paciente a deixar uma fisioterapia agendada para o primeiro, segundo dia após a cirurgia, para assim que ele vá para casa, ele já inicie esse cuidado de fato. Quando você pensa em cirurgias de maior grande porte, onde você vai pensar realmente ali na correção de escolioses, você vai pensar numa cirurgia onde o paciente vai acabar ficando ali 4, 5, eventualmente 6 dias internados nessa recuperação. Esse paciente no primeiro dia pós-operatório, por serem cirurgias mais longas, que levam ali mais ou menos 4 a 6 horas para serem executadas, obviamente que naquele dia ele vai ter uma dificuldade maior, seja pelo efeito da sonolência, da pós-anestesia e da dor relacionada à cirurgia. Mas com auxílio da fisioterapia hospitalar, no dia seguinte a essas cirurgias, o paciente já é colocado sentado, já é colocado em pé, e se ele estiver bem, confortável, a gente já inicia o treino de marcha no dia seguinte à cirurgia. Então, quanto mais rápido a gente tem a reabilitação, melhores os resultados que a gente vai ter no longo prazo também. Tá certo, Ronaldo? Essas foram as dúvidas de hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos episódios e nos vemos em breve. Até mais!